Graças a Deus, porque Ele vive. Para Ele é muito bom. Lucas capítulo 24. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. E encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que reluziam como a luz do sol se colocaram ao lado delas. Como que consegue a roupa dessa, né? É só o Senhor quem dá. Jesus de Nazaré. Analise isso. Começo da semana. Começo da caminhada com Cristo, né? Elas chegam lá querendo encontrar Cristo e não tem mais aquela pedra, está removida. E elas, ué, quem tirou isso? Olha o que elas ouvem. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e nesse momento os homens lhes questionaram: por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Cristo vive, Jesus Cristo é Deus de vivos, Deus é Deus de vivos. Jesus Cristo ressuscitou. E quando ele ressuscita, aquela pedra, né? Ela é removida, porque os pecados do povo que faziam separação entre eles e a Deus, e a palavra de Deus, de contemplarem a luz da verdade, aquela pedra é removida, é tirada, porque ele vive, entende? Ao passo que ele ressuscitou, assim o teu pecado, assim todo o mal que foi feito, não é mais achado, porque é removido, porque Cristo ressuscita. E agora você pode conversar com Deus, você pode se adentrar na câmara, na vida eterna. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia, ao qual ele disse: é impreterível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus, e ao voltarem do sepulcro, elas compartilharam tudo o que lhes acontecera aos 11 e a todos os outros. As mulheres que relataram todos esses fatos aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, bem como as demais que com elas estavam. Entretanto, eles não acreditaram nelas. As palavras daquelas mulheres lhe pareciam um delírio. Contudo, Pedro levantou-se e saiu correndo até o sepulcro. Ao chegar, baixando-se, viu as faixas de linho e nada mais. Então afastou-se e voltou perplexo com o que acontecera. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém, e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Sabe, às vezes as pessoas estão sem entender nada, mas ele ressuscitou. Ele há de se apresentar aos seus, ele há de se revelar, e contemplarão a sua face. Enquanto tocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então ele lhes questionou: o que vos preocupais e sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? Então assim a caminhada dos filhos de Deus, né? Às vezes estão preocupados, às vezes estão discutindo, às vezes estão trocando ideia, mas será? Preocupados. Eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras o acontecimento desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão perfeito, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado a pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele que havia de trazer a total redenção em Israel. Mas hoje
Já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos que lhes asseguravam que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então lhes administrou: ó, faltos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? É verdade, Deus mandou um varão perfeito, a própria sabedoria, a consciência de Deus, para ir em tabernáculo no corpo, sofrer, para desfazer a inamizade que havia na lei. Então todas aquelas palavras de condenação que haviam antes, agora Cristo vem e é desfeita a inamizade, e ele padece, mas ele ressuscita. Você não vai achar túmulo de Jesus com ossos, ele reviveu. Porque desde sempre é vivo e jamais nunca deixou de viver também, porque ele é consciência, estando no corpo. Cristo vive, e ele vive para te salvar também. Ele vive para honrar a Deus para todo sempre, para que o nome de Deus seja adorado também em sua pessoa, e ele receba toda adoração, pois é digno de louvor. Alguém que dá a vida por pessoas que não merecem viver. É somente alguém que ama muito. E com amor, ele restaura a sua vida e o inimigo para trás de você, que não te condene, pois é Jesus quem te salva, pelo poder e misericórdia do Deus Criador. Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como que ia continuar caminhando, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiam, rogando-lhe: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste mesmo instante, se lhes abriram os olhos e reconheceram ele. Contudo ele desapareceu diante dos olhos deles. Aquela sede, né? Aquela fome. Quando ele parte o pão, eles reconhecem. Assim então, quando Deus te dá o pão da vida, quando Deus há de aumentar em ti o conhecimento, a palavra, o Espírito Santo, você há de reconhecer e perceber o bem que ele tem te feito. Que ele não veio para condenar a tua alma, mas para salvar, para buscar o que você havia perdido. Ele é poderoso e bom. Jesus não veio para te condenar, ele veio para te resgatar. O corpo há de parar. O corpo realizou muitos erros e teve as suas contaminações, mas a alma em Cristo Jesus é purificada pelo poder do Criador. E Deus, em Jesus Cristo, desfez a amizade, e Cristo assim o fez. E agora são novas criaturas, estando num corpo que também está debaixo da proteção do Senhor. E quando o corpo parar de funcionar, cada um a seu tempo, não estou profetizando morte de corpo nenhum, mas cada um a seu tempo, assim que o corpo para, vivos estão, jamais cairão, pois Jesus os resgatou. E questionavam entre si: porventura não nos queimava, não ardia o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde encontraram reunidos os 11 e outros seguidores com eles, os quais anunciaram: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Veja o que diz: quando ele não ardia o coração, quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras. Então, é necessário que Jesus Cristo, o Espírito Santo, explique, se revele, ministre ao teu coração. Porque quando o homem tenta fazer, vai surgir um monte de condenação, um monte
de remendos, de ensinos de homens, de obras que têm que ser realizadas, mas é Cristo que morreu para que você ressuscite. Isso é dito e está feito, e Ele fez. Não é para a obra daqueles homens, dos homens da lei, dos homens da carne, dos homens que indagam como receber o perdão do pecado, que façamos assim para que venha o perdão. Não. Ele morreu para que você seja perdoado. Então é necessário que o Espírito Santo ministre ao teu coração para que então entenda as Escrituras e volte. Se alguém estava desencaminhando, se estava ali então, como diz, indo para outro caminho que não é bom, ele é buscado e achado pelo bom pastor, o pastor que conhece as suas ovelhas. Sim, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E Ele é o mesmo que ministra ao teu coração. Então, os dois discípulos comunicaram o que havia ocorrido no caminho, como Jesus foi reconhecido por eles enquanto partia o pão. Então, Jesus tinha essa mania, né, de partir o pão. Isso significa que ele estava partilhando do próprio Espírito com eles, o próprio conhecimento que ele é, compartilhando do seu Espírito, da sua presença, da sua parte, da sua consciência. Então, o que é necessário? A consciência de Deus com os homens, porque a consciência de Deus é Jesus, a palavra de Deus manifesta o homem, entende? É necessário ter Deus consigo, é necessário que ele venha e abra o discernimento, e que a palavra viva de Deus esteja contigo para que assim conheça as Escrituras e compreenda. Porque se ele não fizesse, como seria? Todos se sentiriam condenados. Mas quando vai crescendo o pão da vida na pessoa, qual ele entrega a si mesmo, para que todo aquele que nele crê e é achado receba a vida, o conhecimento, a exortação, a ministração e creia, então quando tal pessoa recebe esse pão que é da parte dele, que é o Espírito da verdade, o pão que desce do céu, porque ele é luz, a consciência de Deus em si, então a pessoa então ela começa a compreender o motivo para estar aqui, o motivo da caminhada e da jornada, e o motivo é para ser absolvida, para ser pessoa abençoada, para ser pessoa motivada a continuar, a prosseguir, porque ele vive. E ele disse que é o pão que desceu do céu, ele disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. E a consciência, a mente humana que precisa ser alimentada, estimulada, crer que ele vive, e é ele quem faz isso. E aconteceu que, estando ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes saudou: Pai seja convosco. Eles ficaram atônitos e aterrorizados, pensando que estivessem vendo um espírito. Todavia, ele lhes exortou: por que estáis apavorados? E por qual motivo sobem tantas dúvidas ao vosso coração? Observai as minhas mãos e meus pés e vede que eu sou o mesmo. Tocai-me e comprovai que eu vos afirmo. O que eu vos afirmo? Porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. E agora, dito isto, passou a mostrar-lhes as mãos e os pés. E então, repletos de alegria e surpresa, estavam que não conseguiam acreditar no que viam. Por isso, Jesus lhe pediu: tendes aqui alguma coisa para comer? Então ele estava fortificando a fé das pessoas, enquanto estava na carne ali naquele momento, né? Antes de ascender o céu e ter o corpo transformado num corpo de glória. Então, você viu como ele é carinhoso, ele é gentil? Ele foi comer para animar aquelas pessoas. Não vou comer para vocês verem. E eles lhes ofereceram um pedaço de peixe assado. E pegando aquele pedaço de peixe, o comeu na presença de todos. Em seguida, Jesus lhe explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então se lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Então é necessário ter a mente de Cristo por perto. Sim, para poder compreender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é para soltura. É para pôr em liberdade o que se estava preso. Ele vem para libertar. Ele vem para trazer paz. Ele vem para perdoar os pecados. Ele é o mesmo que disse: se teu irmão pecar contra ti várias vezes ao longo do dia e pedir perdão, vai e perdoa.
Isso quer dizer que mesmo você tendo o Espírito Santo, mesmo você tendo a consciência de Deus contigo, se mesmo assim você errou, Ele te perdoa. Ele perdoa. Ele perdoa as dívidas, porque Ele não é hipócrita. E se Ele manda perdoar, Ele perdoa, porque você é irmão de Jesus Cristo, graças ao poder de Deus, né? Então, se Ele fala aqui para os irmãos perdoar, Ele também perdoa. Em Cristo há mais do que se pode imaginar. Ele lhes afirmou: está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Porque em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. O arrependimento para perdão dos pecados. Então, se veio aflições, se tiveram sonhos terríveis, se você se assustou, se abalou, se tudo aquilo te balançou, se você pensou, nossa, e agora? Me arrependi de tudo, mas olha isso, tudo que eu vi, vai acontecer. Calma. Tudo que você viu é o Senhor te convencendo do pecado. Porque essa é a função do Espírito Santo, né? E muito mais, mas também essa que vai ser dita. Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você se arrependeu, porventura se arrependeu, é para o quê? Olha, o que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados, é para ser perdoado. Então, ao passo que você creu, aquele mal não virá te acontecer, Ele te perdoa. Por isso vem o arrependimento, porque aquele que é dado o arrependimento também é dado o perdão. E ao mesmo tempo que se arrepende, só se arrepende quem está crendo, que é verdade. Quem está crendo é quem está sendo perdoado, e o perdão já é contigo pelo o nome do Senhor, graças ao sacrifício daquele santo e amado, e puro e perfeito, varão perfeito, Jesus Cristo. A consciência dele é expandida ao máximo, e todo aquele que nele crê tem essa consciência. E quanto mais vai vivendo ao passar do tempo, vai vivendo em Cristo Jesus, vai aumentando o conhecimento, para que assim analise a si mesmo, compreenda a si mesmo, e vá discernindo o tempo, a vida, o caminhar, e então Deus vai purificando e enchendo de sabedoria a cada dia mais. Ele continuou e disse: e vós sois testemunhas destes fatos. Eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai. Contudo, permanecei na cidade, até que sejais revestido do poder do alto. Esse poder é de salvação. É poder de salvação. É poder de vida eterna. É poder de amor. É porque Deus te ama. E porque Deus quer se revelar. E quer te perdoar. E quer te aperfeiçoar. E te trazer ao pleno conhecimento, que é a vida eterna. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, ia-se retirando da presença deles, sendo elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém, plenos de felicidade, e reuniam-se constantemente no pátio do templo, bendizendo a Deus. Bendito seja o Cordeiro que por vós na cruz o sangue verteu, ressuscitou, teve o corpo transformado e reina. Graças a Deus, Jesus reina e é poderoso em obras, varão perfeito, e pelo sacrifício dele, ele vem para te salvar. Graças a Deus, glórias a Deus. Ele é o bom médico, o bom pastor, o bom amigo, ele é leal. E se alguém realmente decide morrer para te salvar, é porque realmente ele quer fazer isso. É porque realmente ele ama e porque ele é o único que tem poder. Graças a Deus, pelo poder de Deus, para fazer isso em sua vida. Louvado seja para todo sempre o Rei de Israel. Assim também em tua vida. Graças a Deus. Amém.